Pense nisso. Você já encontrou dificuldades para perdoar alguém que lhe causou dor? Já se perguntou se realmente vale a pena liberar o perdão, mesmo quando a ferida parece insuportável? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal O Cajado Divino. Eu sou o Portador e hoje vamos mergulhar em uma das mais profundas e transformadoras lições que Cristo nos deixou: o perdão. E atenção, porque a última revelação deste vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga o perdão e a misericórdia de Deus. Antes de continuarmos, já quero pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Isso nos ajuda a espalhar a palavra de Deus a mais pessoas. Comente aqui embaixo: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Agora prepare-se, porque o que você vai aprender hoje pode ser o que faltava para transformar a sua vida espiritual. Quando falamos sobre perdão, muitas vezes pensamos em pequenas ofensas do dia a dia. Mas e quando a dor é profunda? E quando a traição vem de alguém que amamos, será que conseguimos perdoar como Cristo nos ensinou? Jesus, mesmo em meio à sua dor extrema na cruz, nos deixou um ensinamento poderoso. Lucas, capítulo 23, versículo 34, nos traz as palavras de Cristo enquanto ele estava sendo crucificado: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pare um instante para refletir sobre isso. Jesus, ferido, humilhado e injustiçado, poderia ter clamado por justiça imediata, poderia ter pedido que os céus se abrissem para punir seus algozes. Mas não, ele escolheu perdoar. Ele intercedeu por aqueles que o feriram, revelando um nível de amor que vai além da compreensão humana. Agora eu te pergunto, se o próprio Filho de Deus, sendo inocente, escolheu perdoar, como podemos nós, pecadores, negar o perdão aos outros? Muitas vezes carregamos ressentimentos como se fossem tesouros, protegendo nossas mágoas e justificando nosso desejo de retribuir o mal que nos fizeram. Mas o que isso nos traz? Será que a falta de perdão realmente nos protege? Ou será que ela apenas nos aprisiona em uma cela invisível de amargura? A ciência já provou que o rancor pode gerar doenças, afetar a mente e o corpo. Mas a palavra de Deus nos ensina algo ainda mais profundo. Quem não perdoa não pode experimentar plenamente o perdão de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, Jesus nos alerta: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Isso é sério. Se queremos a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, precisamos ser misericordiosos. Se desejamos o perdão do Senhor, devemos aprender a liberar perdão aos outros. E veja bem, perdoar não significa concordar com o erro, nem esquecer a dor como se nada tivesse acontecido. Perdoar é um ato de entrega, de confiar que Deus é justo e que Ele sabe como tratar cada situação. Mas como perdoar quando a ferida ainda dói? Como alcançar essa libertação genuína que Cristo demonstrou na cruz? Nos próximos momentos deste vídeo, vamos aprofundar essa questão e entender quais passos podemos seguir para liberar o perdão verdadeiro e experimentar a paz que excede todo entendimento. Fique comigo, porque as próximas revelações são essenciais para a sua caminhada com Deus. Agora pense comigo. Se perdoar fosse fácil, todos fariam isso sem hesitar. Mas a verdade é que o perdão exige renúncia, humildade e uma decisão consciente de abrir mão do direito de vingança. Você já se sentiu incapaz de perdoar alguém? Já passou por uma situação em que, mesmo sabendo que deveria perdoar, seu coração insistia em reter a mágoa? Se a resposta for sim, você não está sozinho.
O perdão é uma batalha interna que muitos enfrentam. E foi exatamente por isso que Jesus nos deixou o maior exemplo de todos. Vamos voltar ao momento da crucificação. Jesus foi traído por Judas, negado por Pedro, abandonado por quase todos os seus discípulos e condenado injustamente. Sofreu açoites, zombarias, foi coroado com espinhos e carregou uma cruz pesada até o Gólgota. E no auge de sua dor, o que ele fez? Orar pelos seus algozes. Isso nos ensina algo profundo. O perdão não depende do outro, mas de nós. Se Jesus tivesse esperado que os soldados romanos pedissem desculpas, talvez nunca os tivesse perdoado. Mas ele não esperou um pedido de perdão. Ele tomou a iniciativa, mostrando que o perdão é uma escolha, não um sentimento. E aqui está uma grande chave espiritual. O perdão não é um benefício para quem nos feriu, mas para nós mesmos. Quantas pessoas vivem presas ao passado, alimentando ressentimentos que apenas destroem sua paz? O rancor é como um veneno que bebemos esperando que o outro morra. Mas quem se envenena somos nós. A falta de perdão impede nossas orações de serem ouvidas. Em Marcos capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: "E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas." Isso significa que perdoar não é uma opção, é uma necessidade espiritual. Não podemos nos aproximar de Deus com um coração carregado de mágoa. Agora, você pode estar se perguntando: mas e se a pessoa não merecer meu perdão? A verdade é que ninguém merece o perdão de Deus e mesmo assim Ele nos perdoa. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos diz: "Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores." Ou seja, o perdão não é concedido por merecimento, mas por graça. Assim como Deus nos perdoa sem que possamos pagar esse favor, devemos estender essa mesma graça ao próximo. Agora reflita. Será que existe alguém em sua vida que você precisa perdoar hoje? Será que você tem carregado pesos desnecessários enquanto Cristo já te ensinou o caminho da liberdade? Nos próximos momentos, vamos entender como o perdão nos liberta espiritualmente e como podemos colocar esse princípio em prática. Há algo muito importante que ainda preciso te revelar. Fique comigo, porque a última parte deste vídeo pode ser a revelação que faltava para transformar sua caminhada com Deus. Agora, veja que impressionante. Muitas vezes, achamos que o perdão é apenas um ato espiritual, algo que devemos fazer para estar bem com Deus. Mas você sabia que perdoar também tem um impacto direto na sua saúde emocional e até física? Estudos mostram que a falta de perdão pode causar ansiedade, depressão, pressão alta e até problemas cardíacos. O rancor desgasta nossa alma e, com o tempo, corrói nosso próprio bem-estar. Isso confirma o que a Bíblia já nos ensina há séculos. O perdão liberta. Jesus sabia disso quando nos deu o exemplo supremo na cruz. Ele não queria apenas que aprendêssemos a amar os outros, ele queria que experimentássemos a verdadeira liberdade. Agora, talvez você pense: mas e se a pessoa que me machucou nunca se arrepender? E se continuar vivendo a vida como se nada tivesse acontecido? Esse é um dos maiores desafios do perdão. Muitas vezes, esperamos que o outro reconheça seu erro, que venha até nós e peça desculpas. Mas o perdão verdadeiro não pode depender da atitude do outro. Ele é uma decisão pessoal. Lembre-se do exemplo de José no Egito. Seus irmãos o venderam como escravo, destruíram seus sonhos e o fizeram sofrer por anos. No entanto, quando ele teve a oportunidade de se vingar, escolheu perdoá-los. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José disse: "Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida." José entendeu um princípio poderoso.
O que parecia um mal terrível, Deus transformou em bênção. Isso significa que, quando perdoamos, entregamos a situação nas mãos de Deus. Confiamos que Ele é justo e que sabe lidar melhor com cada pessoa e cada circunstância. Mas como dar esse passo? Como perdoar de coração e não apenas da boca para fora? Aqui estão 3 passos fundamentais para liberar o perdão genuíno. 1. Reconheça que o perdão é uma ordem de Deus. Não é uma sugestão ou uma opção. Se queremos agradar ao Senhor, precisamos perdoar, pois Ele nos perdoou primeiro. Efésios capítulo 4, versículo 32 nos ensina: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. 2. Ore por quem te machucou. Esse pode ser o passo mais difícil, mas é um dos mais transformadores. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando oramos por alguém, nosso coração muda. Podemos até começar sentindo raiva, mas, com o tempo, Deus trabalha em nosso interior e nos dá paz. 3. Liberte-se do desejo de vingança. A vingança pertence a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 19 nos lembra disso. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Quando soltamos as correntes do rancor, abrimos espaço para que Deus haja da maneira dele. Agora, reflita. Será que você ainda está segurando algo que deveria entregar ao Senhor? Será que há alguém que precisa do seu perdão hoje? Não perca a última parte deste vídeo, pois vou te revelar um princípio espiritual poderoso sobre o perdão que pode transformar sua vida para sempre. Agora, preste atenção. O perdão não significa que o que fizeram com você foi certo. Não significa que a dor que você sentiu não foi real. Mas significa que você escolheu confiar em Deus, ao invés de viver preso ao passado. Jesus nos mostrou que o perdão não é sobre o outro, é sobre nós. Quando Ele disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Ele estava mostrando que o perdão vem de um coração que compreende a misericórdia de Deus. Isso nos ensina que o perdão é uma semente que plantamos em nossa própria vida. Quando escolhemos perdoar, abrimos portas para o agir de Deus em nós. Mas quando seguramos a mágoa, impedimos que Ele nos cure completamente. Agora, quero te fazer uma pergunta muito importante. Será que você já recebeu o perdão de Deus? Muitas vezes falamos sobre perdoar os outros, mas esquecemos que também precisamos ser perdoados. E a verdade é que só podemos dar aquilo que recebemos. Se nunca experimentamos o perdão de Deus em nossa vida, será muito difícil perdoar alguém. A Bíblia nos diz em 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 9: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso significa que Deus está pronto para te perdoar agora mesmo. Não importa o que você fez, não importa quantos erros você cometeu, se você se arrepender de coração e confessar a Ele, o perdão já está disponível para você. E sabe o que acontece quando aceitamos o perdão de Deus? Nossa vida muda. Passamos a viver em liberdade, sem o peso da culpa, e conseguimos perdoar os outros com mais facilidade. Por isso, quero te convidar a tomar uma decisão hoje. Se você sente que precisa liberar o perdão para alguém, faça isso agora. Não espere mais. Ore ao Senhor e entregue essa mágoa a Ele. E se você nunca recebeu o perdão de Deus ou sente que precisa de uma restauração, este é o momento de se render a Cristo. Vamos orar juntos? Oração. Senhor meu Deus e meu Pai,
Neste momento eu coloco diante de ti todas as dores do meu coração. Sei que o perdão não é fácil, mas eu escolho obedecer à tua palavra. Eu decido perdoar aqueles que me machucaram e liberar todo o ressentimento. Pai, assim como Jesus me ensinou, eu oro por aqueles que me feriram. Peço que o Senhor os alcance com a tua graça e os transforme. E acima de tudo, Senhor, eu reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Perdoa os meus pecados, purifica o meu coração e me faz viver segundo a tua vontade. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador e entrego minha vida completamente a ti. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça e pelo teu perdão. Em nome de Jesus, amém. Agora, se você fez essa oração com sinceridade, escreva nos comentários: eu escolho perdoar e viver a liberdade que Deus tem para mim. E se este vídeo tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal O Cajado Divino, deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe poderosamente e nos vemos no próximo vídeo.